Boa noite, pessoal. Graça e paz. Estamos chegando para mais uma live da noite. Atrasado uns 5 minutinhos, mas já vamos começar o nosso compromisso de hoje. Sempre na correria, né? Sempre pode acontecer algum imprevisto, mas estamos chegando, tá bom? Vamos lá, aguardando o pessoal entrar, aguardando o pessoal chegar, para nós podermos começar o nosso bate-papo. Dessa vez com a linda Carol Vargas. Já ela vai estar entrando, a gente vai convidá-la para esse bate-papo. Aguardo vocês convidarem a todos também para que possam entrar e assistir esse nosso bate-papo, essa conversa de hoje aí, para deixarmos registrado o trabalho lindo que a Carol tem feito na defesa das crianças, contra o abuso infantil. Ela tem feito um trabalho muito lindo e nós aguardamos aí para que façamos um trabalho bem legal, uma divulgação desse trabalho lindo que ela tem feito, tá, gente? Só um momentinho, aguardando o pessoal chegar e a gente já pode começar. Vamos divulgando. Vai chamando o pessoal aí, vocês que já entraram, vai chamando o pessoal. Olá, Chamado Kids, Michele Matos, Ministério, Tio Tom, acho que é isso. Vai chamando o pessoal. Tia Carol já está aguardando. Olha, acabou de entrar. Nós já vamos começar o nosso bate-papo, aproveitar bem o nosso tempo, porque a Carol tem experiências lindas aí para tá passando pra gente, tá bom? Rosimeire também acabou de entrar. Seja bem-vinda. Boa noite para todos vocês. Graça e paz. Que nós possamos aí hoje, nessa noite, compartilhar de muitas experiências ricas que Deus tem proporcionado nas nossas vidas, tá? Hoje nós vamos ouvir as experiências da Carol, para que a gente possa estar registrando isso, vai ficar não só registrado no nosso Instagram, mas no coração. Eu creio que ela tem coisas lindas para passar para nós aplicarmos também com as nossas crianças, e assim vai. Já vou colocar a Carol na conversa para a gente aproveitar bem esse tempo de hoje, tá bom? E vocês podem ir colocando de onde vocês estão chegando. Leia Leonel é do Mato Grosso. Quem mais? Quem tá chegando? Cláudia. Vai colocando de onde vocês são e vai convidando o pessoal para assistir a live de hoje, que tá excelente, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos chamar a Carol para entrar para esse nosso bate-papo e aproveitar muito bem uma horinha, né, de live. Temos que aproveitar bem esse tempo, tá bom? Olha ela, gente, chegando, que linda! A paz, Carol, boa noite. Paz, tudo bom? Boa noite. Paz Tudo bem. a todos que estão aí nos assistindo. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Eu acho que o mês passado foi aquele fluxo muito intenso, né? Aqui pra mim, né? Mas agora sim a gente tá mais equilibrando, né? Oi, tudo bom? O pessoal tá chegando aí, vai chamando o pessoal para conversar com a gente, assistir a nossa conversa aqui sobre esse tema tão rico e tão importante, né, que é o trabalho que a Carol tem feito com as crianças, pessoal. Para a gente aproveitar bem o tempo, Carol, se apresenta já aí pro povo, quem não viu o começo, vê depois, que vai ficar gravado. Já se apresenta aí para quem não te conhece, mas eu creio que todos conheçam, mas é sempre bom se apresentar. Vai lá. Bom, meu nome é Caroline Vargas, né? Sou aqui de Maringá, no interior do Paraná. Então, é um prazer estar falando com vocês aí. E a internet, né, nos possibilita esse encontro tão bom, né, com todas as partes do Brasil. Eu trabalho com enfrentamento à violência sexual infantil. Já fazem 9 anos que eu trabalho com esse tema, mas há 5 anos eu direcionei ele para dentro das igrejas, né? A partir do momento que a gente vai entendendo a importância da igreja ser voz na sociedade, a importância da igreja se posicionar, ser um lugar realmente de proteção à criança. Então, eu tive um despertar muito grande na minha área ministerial e aí eu comecei a realizar esses trabalhos capacitando a igreja. Então, hoje o meu público-alvo é as igrejas, são pastores, são a liderança, é o ministério infantil, né? Porque a gente traz uma nova roupagem, tia Michele, para esse ministério, né? E eu acredito que falar sobre proteção, falar sobre segurança das crianças vai muito além do nosso chamado, porque aí a gente percebe
que nós não somos babás, né? Essa questão da tia, né, da professora ali da EBD, era muito a questão de, estou cuidando apenas para não atrapalhar. E aí, quando a gente traz temas assim tão importantes, e eu falo isso não desmerecendo os outros temas, mas eu falo isso porque quando você se posiciona nessa área de proteção, você está trabalhando com um crime, há uma violação no direito. Então, é por isso que eu falo nessa área aí, de importância, de relevância do teu trabalho, de mudar esse paradigma que eu sou apenas aquela pessoa que estou cuidando das crianças enquanto seus pais estão ali sendo alimentados. E aí a gente muda totalmente a perspectiva do nosso trabalho com as crianças, né? A gente entende que a gente precisa estar preparada, que a gente precisa estar capacitada, que a gente precisa saber o que nós estamos fazendo, exatamente por ser algo muito sério e assim, algo que vai tirar a nossa zona de conforto. Então, a gente vai precisar estudar, a gente vai precisar capacitar, porque não adianta, tia Michele, eu chegar na minha igreja e querer fazer a revolução dentro do meu ministério sozinho, né? Você vai aprender que trabalhar com prevenção, com proteção é um trabalho de equipe, né? É um trabalho realmente onde tem que ter um diálogo aberto e seja em todas as esferas, né? Seja ali com os liderados, seja com os obreiros, sejam com a equipe pastoral. Então, é um trabalho de conjunto. Uhum, com certeza. De que igreja você é, Carol? Você não disse, né? Qual igreja do Paraná? Eu sou da igreja chamada MCI, Missão Cristã Integral. É uma igreja que nós só temos aqui, né? É um ministério próprio e eu faço parte desse ministério há 6 anos. Uhum, muito bom. E você trabalha com as crianças, independente do que você focou agora, né? Do abuso. Mas antes, você começou a trabalhar com crianças na igreja há quanto tempo, Carol? Você disse? Quantos anos você já está no Ministério Infantil? 4 anos. Isso. Quando eu comecei a fazer a minha faculdade, eu já comecei a despertar para essa área. Então, faz uns 9 anos atrás isso. E aí eu comecei a buscar capacitação, busquei cursos além, né, da grade ali. E aí eu comecei a fazer trabalhos tanto na questão na comunidade. Então, assim, no começo eu entrei nos CRAS, no CREAS, através dos municípios também, pela contação de história, porque a contação de história, né? E aí, quando você direciona a sua contação de história mais objetiva, né? Uma contação de história, às vezes, parte na linha de prevenção, pode ser na área de prevenção ao meio ambiente, prevenção às drogas, prevenção a várias áreas, né? Essa área de prevenção. Então, você acaba tendo um leque muito grande dentro das escolas municipais, dentro do seu município. Então, assim, e eu comecei trabalhando dessa forma, na área de prevenção, realmente, mas aí não do meio ambiente, não contra as drogas, mas focado na área da prevenção mesmo, contra a violência sexual infantil. Que legal, um trabalho importantíssimo, né, Carol, nos dias de hoje. Aliás, essas coisas sempre existiram, né? Mas hoje se fala muito mais, né? Da pedofilia, do abuso infantil, e hoje se sabe que se acontece muito mais dentro de casa, no meio da família, até do que fora. Então é muito importante a gente estar conscientizando os pais, e antes, mais importante ainda do que os pais, é a gente ensinar a criançada a se defender, né? A saber contar o que aconteceu, a saber fugir, a saber evitar, pedir socorro, porque antigamente essas coisas aconteciam e as crianças não contavam. E se contavam, os pais não acreditavam. Então, hoje em dia, a criançada está ficando mais esperta com esse trabalho todo que tem feito para elas saberem se defender, né? Isso aí. Olha, a gente tem uma questão cultural, né? Realmente, o abuso, a violência contra a criança não é novidade. Eu não estou te ouvindo agora, sumiu o seu áudio. Eu vou sair e vou entrar de novo, então, peraí. Pode ser. Vamos aguardar a Carol voltar. Não sei para vocês, mas para mim o áudio dela tinha sumido. Vocês estavam ouvindo ela normal? Comentem aí para mim. Vamos ver se volta ao normal aqui.
Qualquer coisa eu coloco um fone. Voltou, Carol. Fala aí, vamos ver se eu te ouço agora. Vamos lá. Tá me ouvindo? Ah, tá bem baixinho. Eu vou colocar um fone, tá? Tá. Pode ir falando, então. Vai lá. Olha só. A gente estava falando sobre a questão da violência contra a criança, né? Na verdade, isso realmente é uma coisa cultural até, né? E Uhum. porque a gente via a criança como marco de propriedade, né? Então, os pais, eles tinham a percepção que o meu filho e eu faço dele o que eu quiser, porque eu sou o pai, né? E aí a gente vem também de uma outra era, onde as crianças eram adultos em miniaturas, então os pais viam elas como também uma fonte de renda, ou seja, quando a criança ela já conseguia ali se alimentar, ela já era inserida, né, dentro do Uhum. contexto do trabalho. Então você vê assim, quando a gente estuda a infância e a construção, né, dessa infância, você vê vários recortes e você vê realmente o quanto as crianças elas eram sempre foram subjugadas. E a violência sempre existiu, né? A questão do abuso sexual tem muito a ver com a relação de poder, né? Um adulto, ele acha que ele tem poder sobre aquela criança, que aquela criança ela não tem o direito de escolha por ela ser uma criança, ela não tem voz por ela ser uma criança e ela tem que obedecer um adulto de qualquer forma, independente do que aconteça por ela ser uma criança. Então você vê que todas essas o que nos ensinaram muitas vezes, olha, é feio você é feio você responder o pai, é feio você falar não pro tio, é feio você sentar no colo do. É feio você não querer dar um abraço no teu avô, é mal educado. Então, É. nós fomos sempre educados para o quê? Para que o adulto ele está certo, independente da situação, a gente nem ouve a criança, a gente já dá voz a um adulto, né? E aí, quando acontece essa questão de você entender garantia de direito, você. Sim, a minha formação é na área da psicologia, eu tenho uma formação também na área de docência, né? Uhum. Mas eu não atuo, eu sou missionária em tempo integral, E tá da bom? psicologia para o trabalho, para a obra, né? Para evangelizar as crianças e também ensinar as crianças a se proteger, né? Essa era uma E das minhas perguntas da sua formação acadêmica. Então, você fez psicologia. eu fiz primeiro eu Aham, fiz formação de docente para os anos iniciais, mas aham. eu nunca exerci. Na verdade, eu nunca me vi numa sala de aula trabalhando com criança. E aí depois eu comecei a fazer enfermagem. E aí, porque, né, na minha ideia, né, eu queria curar as pessoas, né? Mas eu não Hum, sabia como eu iria curar as pessoas. E aí eu fui para enfermagem. Só que eu não posso ver sangue, eu sou uma negação. E aí depois, quando eu desisti, fiz um ano só de enfermagem, eu cursei, aham. fui para psicologia. E aí Ah, a psicologia me abriu muito esse olhar para a criança. E aí eu também fiquei grávida durante a minha faculdade, então eu parei um período e depois eu retornei, né? Então, assim, e aí quando eu retornei, eu já era mãe, eu já estava mais madura, eu já entendia muito mais do desenvolvimento dessa criança. Então, eu acho que isso foi também maravilhoso para mim, sabe? entendi. É... Não, eu não fui médica, não. E, e aí, imagina, né? Um médico Aham. com sangue, né? Hoje, hoje Mas assim, você, hoje você cura, se preocupa com a saúde mental e emocional das crianças, né? É uma isso, forma de cura também, que você encontrou que não precisa ver sangue. na verdade, Deus direcionou, né? isso. Hoje eu foco mais na questão do desenvolvimento espiritual. Então, a Uhum. minha questão da faculdade, de eu não exercer a minha profissão, também vai um pouco disso. A gente tem um CRP, um conselho muito rígido. E o fato de eu ser muito engajada na igreja, de eu colocar valores cristãos e ser uma militante dentro dessa área, de colocar Deus sobre todas as coisas, sobre como Uhum. Deus, a soberania de Deus acima da ciência, eu também não poderia trabalhar profissionalmente por conta disso, né? É realmente Exato. rígido e aí
eu entendo que foi uma permissão de Deus. Deus permite que a gente, Uhum. né? Mas a gente realmente, ele nos usa de diferentes formas, né? Então, Aham, com certeza. e aí, pelo fato de eu ter essa liberdade religiosa, né? Eu prefiro realmente não trabalhar na área propriamente, né, dita. Mas eu E acredito. na sua igreja você atua no Ministério Infantil? Trabalha com as crianças da sua igreja? Então, como que Uhum. começou tudo, né? Eu cheguei, então, na minha igreja há 5 anos atrás. E era uma igreja nova, uma igreja onde eles estavam construindo a ideia de ministério. E aí eu cheguei Uhum. com mãe, né? Eu cheguei com uma criança lá. E quando eu cheguei no Ministério Infantil da minha igreja, eu me deparei com uma, assim, era uma salinha, 2 salinhas, e a gente tinha muita, por exemplo, os meus brinquedos. Meu filho, eu vou levar um brinquedinho para ele ficar lá na igreja. E aí tinha o brinquedinho do filho da igreja. Eu não tô mais usando, vou fazer uma limpa nesses brinquedos, porque vai que lá na igreja outras crianças podem brincar. E aí, Uhum. quando eu cheguei nesse departamento infantil, que eu vi que era mais um amontoado de brinquedos que os irmãos traziam, eu me choquei. Por que que eu me choquei? Uhum. Porque, primeiro, eu jamais imaginei que o meu ministério era infantil. A minha ideia era: vou ser uma psicóloga, vou atender casais, a minha área na É família. mesmo? Nunca imaginei que. Eu acho que um monte de gente, né, cai em infantil de paraquedas. Ah, cara. E aí eu tinha essa concepção. Então, para mim, eu no Ministério Infantil era algo que não tinha nada a ver. Apesar de eu já ter tido 4 anos lá na docência dos anos iniciais, Uhum. apesar de eu já ser mãe. Então, assim, eu já não me via no Ministério Infantil. Só que quando eu cheguei nessa situação de eu ver a igreja daquela forma, eu me preocupei com a minha filha. E aí, eu me preocupei com a minha filha, por quê? Porque eu tive uma ótima base de escola bíblica. Eu cresci dentro da igreja O Brasil para Cristo, né? E Uhum. a Brasil para Cristo do pastor Schwartz, Arnoldo Schwartz, em Cascavel. E essa igreja, uma dos fortes dela é o ensino. Então, assim, desde os 7 anos que eu me entendo por gente, eu vou Uhum. escolas bíblicas, eu tinha um ensino e eles investiam muito na educação. E quando eu cheguei e eu vi aquele Ministério Infantil, eu falei, não é o Ministério Infantil que eu cresci. E aí, isso, tia Kátia Pires, é a igreja da Cristina Barros. Um beijo para você. Inclusive, quando eu conheci ela, eu falei que eu cresci dentro da Brasil para Cristo. E eu amava, assim, a igreja, a história da igreja. Então, assim, o missionário que, né, o Manuel de Barros, que Uhum. fundador, e quando ele ficou preso e a igreja orou em volta da cadeia, e tudo aquilo assim me motivava. Então eu, enquanto criança, eu ouvia isso e via como o ensino é sistematizado dentro dessa igreja. E eu me apaixonei, sempre gostei do ensino. E aí, Uhum. quando eu cheguei na minha igreja, não tinha nada disso. Então, assim, Uhum. as crianças sentavam no chão, o chão não tinha piso, não tinha onde sentar, não tinha canetinha, não tinha giz de cera, não tinha papel, não tinha nada. E eu me indignei, né? Eu falei, Uhum. posso aceitar onde a minha filha aqui não. E eu fui falar com o pastor, né? E aí, quando eu cheguei e falei pro pastor, eu falei assim, olha, pastor, eu não quero ficar numa igreja onde não há investimento na infância, tá? Eu cresci, tô chegando agora, eu cresci numa igreja, mas eu cresci numa igreja onde tinha investimento e eu vou ficar num lugar onde eu sei que a minha filha terá uma base sólida, uma base concreta. E aí o meu pastor, ele é maravilhoso, ele é muito sábio, né? Ele disse assim: Carol, veja bem, minha irmã, quando você começa a ver o problema, você é parte da solução desse problema. Uhum. A gente está Exatamente. passando por uma alteração no Ministério Infantil, a líder que era não é mais, não tem mais ninguém quer, porque não sei se é só comigo, mas na minha igreja ninguém queria o ministério com crianças. E aí Acontece muito.
E aí eu falei, não, então beleza, então vamos lá. Ele falou, você aceita o desafio? E eu falei, eu aceito. E aí eu fui para o Ministério Infantil da minha igreja e foi 2, 3 anos muito gostosos lá dentro, ministrando lá dentro, trabalhando com as minhas crianças, vendo, ministrando para minha filha junto. Então, assim, a gente foi construindo essa cultura do Ministério Infantil. A igreja foi vendo Uhum. o Ministério Infantil. Então, assim, quando a gente fala, ai, a minha igreja não dá apoio, a minha igreja não tem visão, mas a gente muitas vezes é que não tem a visão. A gente não valoriza o nosso chamado e a gente quer que o outro valorize antes da gente, né? Aham. E eu fui num seminário que teve aqui da minha cidade e era de uma outra denominação, da Assembleia de Deus. E aí, quando eu cheguei nesse seminário, foi tão lindo o que Deus fez, porque eu fui lá para ver o que que era, né? E quando eu cheguei lá, que eu vi as palestras, quando eu cheguei lá, que eu pude ouvir aquelas tias falando do amor do Ministério Infantil, de como era o Ministério Infantil, aquilo foi algo mágico na minha vida. Assim, eu falo que realmente eu tive um encontro com Deus naquele dia, naquele seminário. Era como se só tivesse o palestrante e eu ali. E aí não tinha ninguém do meu O lado. mundo parou. Eu tava recebendo, eu tava realmente ali no primeiro amor. É como se quando você Aham. descobre o seu chamado, quando você descobre o porquê o Deus te chamou, por que que você está aqui, tia Michele, por que que você apenas não foi salva, porque Deus, eu aprendi que ele não tem o interesse apenas de nos salvar, porque senão a gente poderia morrer a partir do momento que a gente reconhece Jesus. É Deus, ele verdade. plano para os seus filhos. Deus realmente ele fez os seus filhos para estabelecer o reino dele aqui. E quando a gente tem esse despertar, quando a gente entende qual é a nossa área, a nossa vida começa a fazer sentido. A gente começa, então, realmente a sonhar. E depois desse Uhum. cenário, eu falo que o bichinho do Ministério Infantil, né, ele nos pica, né? Vem o Aham. bichinho e ele nos pica. E a gente ali fica o tempo todo, aquilo fica na corrente sanguínea para nós Passa a estar. ser o ar que você respira, né? Você passa a viver esse amor pelo ministério, né? Aconteceu parecido comigo no primeiro simpósio que eu fui da PE, que é uns 12 anos atrás. Eu já tinha começado a trabalhar também com as crianças por conta de que na igreja que eu estava chegando também não tinha nada, e eu queria que a minha filha começasse a frequentar as salinhas, mas só tinha as salinhas, não tinha professor, não tinha estrutura, né? Falei, bom, não tem quem faça, eu vou arregaçar as mangas, eu era professora já de escola secular, falei, experiência com criança eu tenho, deixa o que Deus quiser. Aí a gente, é como o seu pastor falou, né? Quando você começa a enxergar o problema, é porque você já, né, tem a solução para eles. Você já sabe o que precisa ser feito. Então, bota a mão na massa. Aconteceu isso comigo também. E esse simpósio me fez assim, eu me apaixonar mais ainda. E a PEC abre, né, a visão da pessoa que está trabalhando criança com criança, porque muitos chegam achando que vai ser babá, cuidador. E aí, quando você vai fazer esses cursos, esses seminários todos, você entende que a função é totalmente outra, né, Carol? Não é cuidar de Não, criança. quando as pessoas falavam assim, ai, a salinha, eu falava, primeiro, eu falava, eu não gosto de criança mal educada. Depois, eu não me vejo falando no tipo, vem aqui com a tiazinha, amorzinho. Eu não sei falar de criança, eu não gosto de ficar toda enfeitada. Então, o ministério não é para mim. Por quê? Porque eu achava que para ser do Ministério Infantil eu precisava disso. Hoje sim, eu tenho uma compreensão que Deus usa cada um de uma forma. Nem Uhum. pessoa. Hoje eu entendo que quando eu vou falar para uma criança, eu sei que o meu figurino, eu sei que a minha roupa, ela também fala de alguma forma. Ela também Uhum. me caracteriza, ela também chama a atenção da criança, dizendo que eu quero falar com ela. Então é São importante, estratégias, né? São exatamente. estratégias que enchem os olhinhos deles, né? Faz um imãzinho que vai atrair. É uma primeira impressão, né, Carol? Que a gente precisa causar para atraí-los, né? Depois a gente vai chegando no coraçãozinho. Se não tiver algo que atrai os olhinhos primeiro, fica um pouquinho mais difícil, né? E assim, o que é legal, tia Michele, que a gente vai assim amadurecendo, eu falo isso porque eu sou muito nova de ministério, né? Uhum. Tenho 4 anos de ministério infantil. Então, assim, é, e eu gosto muito de trocar ideia com pessoas que estão há muito mais tempo, porque
uma coisa é fundamental. Deus, ele nos chama, ele nos apresenta, né? E os nossos talentos é o que chama a atenção de todas as pessoas. Então, assim, todo mundo tem um talento. Até amanhã eu dou aula aqui na minha igreja. Nós temos um curso para a igreja, não é de ministério infantil. Mas eu sou professora de curso e é sobre talentos, ministério, o chamado. Então, eu aplico testes, a gente faz todo esse descobrimento, né? A gente fala descobertas na área ministerial, né? Qual é o seu dom, qual é o seu talento, qual é o seu chamado, qual é o seu ministério, né? As diferenças, né, disso. Os talentos, né? Então, o nosso talento, ele nos apresenta ministerialmente. Então, se você tá bem, por exemplo, você conta bem história, então você é apresentada a todos, por quê? Por causa dos talentos que Deus te colocou nas mãos. Então, ele nos apresenta. Agora, os talentos não quer dizer o amadurecimento, né? E quando a gente chega no ministério, a gente chega muito cru ainda. A gente pode ter talento, a gente pode ter domínio técnico, a gente pode ter conhecimento na área, só que a gente não tem a vivência ministerial. E isso importante. E isso vai acontecer realmente com o tempo, isso vai acontecer realmente com a nossa maturidade em Deus, isso vai acontecer quando a gente tem já realmente uma caminhada com pessoas que estão há mais tempo, que podem nos mentorear, são pessoas que a gente pode nos compartilhar, né? E aí vai nos aperfeiçoando, isso mesmo, tia Kátia, vai nos aperfeiçoando o nosso talento. Com certeza, é isso mesmo. Eu gosto muito disso e a gente vai aprendendo muito. Então, assim, eu aprendi com o tempo, né? Com esse tempo que dentro do Ministério com Crianças nós temos a gente tem muita demanda, a gente precisa de muita ferramenta. Então, às vezes, você que está aí me ouvindo falar, mas será que o meu ministério é com crianças? Entenda, talvez Deus te chamou para você montar escala, talvez Deus te chamou para você fazer as compras, planilhas, talvez dentro do ministério infantil, talvez Deus te chamou para o trabalho evangelístico, talvez Deus te chamou para você estar lá dentro da salinha, talvez Deus te chamou para você fazer cantatas de Natal, fazer apresentações. Então, assim, dentro do ministério infantil, nós temos muitas demandas, né? Então, descaracteriza isso que você tem que estar lá na frente, com aquela saia rodada, com aquele laço, né? Já tá virando quase um estereótipo, né? A tia tem que estar de saia, de lacinho, né? Eu tenho que falar, tem umas tias que falam assim pra mim, nossa, Carol, depois que a gente conversou sobre isso, eu percebi porque eu também não me via no Ministério Infantil, porque eu falava, eu não vou usar laço, não. E assim, ai, que mico! A gente vai entendendo, a gente até coloca laço, depois cai rodada, né? Verdade. E aí a gente vai realmente crescendo e vendo que todos, né, são úteis, né, para o ministério. A partir do momento que eles têm chamado para essa área, né? Então, assim, é muito importante a gente buscar essa compreensão, né? E aí eu tive esse despertar e eu me encontrei e eu entendi o porquê que eu fiz a formação, né? Porquê que eu me capacitei lá atrás, lá quando eu saí do ensino médio. E por que eu fiquei 4 anos fazendo estágios na PAI? Por que eu fui dar aula no Movimento Sem Terra? Por que eu trabalhei com crianças com fissuras lábio-palatal? Por que eu fui trabalhar na educação inclusiva? Por que eu fui dentro de uma sala de aula de primeiro ao 5º ano? E aí você vai entendendo tudo e vai... Porque depois eu foquei no desenvolvimento dentro da área da psicologia. Eram matérias que me chamavam a atenção. Então, quando você descobre, assim, o boom, por que eu tô aqui, parece que você fala assim, nossa, Deus estava me preparando e eu não estava... Eu tenho exatamente a mesma sensação, Carol. Cada etapa da vida foi me preparando para coisas que Deus me levou a fazer hoje. Aí eu penso, nossa, há tanto tempo atrás eu passei por aquele lugar, trabalhei com aquela criança, e hoje eu sei o que fazer nessa situação, porque Deus foi me preparando, cada etapa, né, as dificuldades todas. Hein? Deus é incrível, né? Vai preparando a gente, Deus é sensacional mesmo, maravilhoso. Carol, mostra para nós alguma coisa que você tem publicada, né? Em 4 anos você já tem tanto trabalho bonito. Você preparou? Você separou alguma coisa aí?
Para mostrar pra gente? Tenho sim. Olha só, É? que e outra coisa muito interessante, a Michele, eu sempre Hum. fui muito criativa. Beijão, Kátia. Obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Isso. Vai ficar gravado, depois você assiste tudo, cara. Olha só que legal. Eu sempre fui muito criativa, no sentido de ideias. Então, assim, quando eu era criança, minha primeira professora, ela trabalhava muito com flanelógrafo. Então, assim, ela falava que Moisés abriu o mar, e aí tinha aquele flanelógrafo de Moisés, aqueles bem antigos, que abria Uhum. e passava. Eu lembro assim, eu gostava de sentar na escola bíblica nas primeiras carteiras. Então, eu entrava naquele mar. Eu tava junto lá, passando. E aí, quando eles estavam marchando e as muralhas estavam caindo lá, eu tava junto com o pessoal. Então, assim, eu era muito isso. E eu nunca fui valorizada por ser criativa. Por quê? Eu sempre trabalhei em empresas que eram muito metódicas. Então, eu trabalhava com leilão da justiça, eu trabalhava para a Justiça Federal do Trabalho, né? Olha. E aí não tinha como eu ser criativa, né? Era realmente aquele procedimento, eu tinha que fazer o procedimento, ai, dá sugestão, não era catado, tinha uma regra, então sempre muito metódico. Depois eu fui Uhum. trabalhar com transportes, né, num financeiro. Não tem como você inventar nada no financeiro. Fazer conciliação bancária, gente, É não tudo existe. exato, né? E aí eu era frustrada um pouco disso, porque eu falava, gente, e assim, quem é da criatividade, que não consegue, não Não, gosta de rotina, gosta de criar, gosta de desafio, gosta de é inventar. verdade. Novidade o tempo todo, né? Quando eu cheguei no Ministério Infantil, que eu pude usar toda essa criatividade, que a gente pode realmente criar um mundo, você pode pegar a palavra de Deus, em cima da palavra de Deus, você pode criar histórias maravilhosas, você pode criar uma infinidade de recursos. Então, eu me realizei, porque agora eu poderia ser eu poderia usar tudo isso, Uhum. falar, você tem 4 anos, mas por quê? Porque Deus, ele nos prepara desde o momento que a gente nasce, né? É, Nós estamos preparados. Mas no momento certo, ele nos apresenta o quê? Oportunidades. E assim, exatamente. apesar de ter 4 anos apenas, Deus me deu a graça de ter realmente muitas histórias, né? Que geraram recursos visuais. Então, se você vê aquela que o pessoal já comentou aqui do gênero vem de Deus, que as crianças vão da Bíblia. Todo mundo fez essa IBF, né? O E meu gênero veio de Deus. Foi um isso sucesso. assim, eu fico muito feliz. Deixa eu ver qual o outro mais. O latte, que é aquele brigadeiro que vira beijinho, que a Tia Lani faz, confecciona. Teve o ECA, né, que é a versão do Ministério Infantil, que eu falei, meu Deus, como eu vou ensinar essas tias a falarem sobre leis e como que eu vou introduzir isso? Eu falei, já sei, eu vou fazer um resumão e desse resumo vou fazer um recurso, porque se tem uma coisa que a tia ama é recurso visual, elas vão prestar. Aham, E é aí bem isso. deixa eu ver aqui mais. A do Adão lá, que aí eu usei aquela música da Alessandra Samadelo, do bonequinho, que vai. Ah, boneco Adão, linda música, Isso, que legal. deixa eu ver. Da chave da coragem, que aí tem o cadeado do medo. Enfim, Aham, e aí tem tudo isso. Só que olha que lindo que Deus é. Eu não consigo confeccionar. Eu não tenho dom, né? A gente vê que você tem esse dom, né? Outras tias têm dom da confecção dos recursos, né? Eu não consigo fazer isso. Eu tenho duas mãos esquerdas. Eu sou canhota, mas realmente eu sou canhoteira nas duas mãos. Então, ei, tenho. E aí Deus é lindo. Então, assim, Deus, ele dá para cada um, né? Então, assim, você passa uma ideia para uma pessoa, ela já elabora o bebê no útero que se mexe, né? E olha, esse bebê do isso, né? útero não era para o Ministério Infantil. Esse bebê do É útero mesmo? eu fiz porque eu trabalhei um tempo numa instituição que era Lar Preservação à Vida. Nós atendíamos Aham, mulheres que queriam abortar.
E aí, nessa instituição, eu precisava de uma forma de mostrar para elas, porque muitas eram vítimas de abuso. Então, assim, como que eu vou falar com essas mulheres que estão feridas, que foram abandonadas, que foram violentadas, né, sobre o milagre da vida de uma forma que vai ser tocar ela, que vai sensibilizar, que vai chamar atenção. E aí, olha só, Bel, nós estamos juntos aí, só não me fala que você faz visual, tá? Não me fala que se você faz visual, eu não vou mais poder colocar essa desculpa. E aí eu acabei fazendo, tendo essa ideia do útero do bebê se mexendo. E aí um dia eu usei no Ministério Infantil e o pessoal assim, boom, né? Todo mundo quis também. Mas não era para o Ministério Infantil, né? E o que eu gosto mesmo, tia Michele, é escrever história para criança. Eu sou apaixonada. Que delícia. Bom demais, né? Não tive nenhuma história de criança publicada. O que eu tenho publicado são para professores, né? Então, esse material aqui, que é o nosso livro Prevenção da Violência Sexual Infantil, a Igreja no Ensinamento. Este livro aqui, gente, é uma metodologia para você começar a trabalhar a prevenção na sua igreja. Então, nós trabalhamos com prevenção com princípios. O que é isso, tia Carol? O que é prevenção com princípios? Nós entendemos que nós temos princípios dentro da casa de Deus e um princípio básico é dar à família o direito de educar o seu filho. Então, o Ministério Infantil, ele não faz o papel da família. Ele ajuda a família na formação espiritual dos seus filhos. Então, a nossa grande diferença é justamente isso. Quem ensina a nomear partes íntimas, quem ensina o nome das partes privadas não é a igreja, são os pais. E nós ajudamos os pais a fazerem isso, né? Então, nós vamos trabalhar com toda a família, né? A gente vai trabalhar com essa pessoa responsável, a gente vai trabalhar com os pastores. E este livro aqui, eu tive a honra, né, de fazer ele logo no início, porque eu não encontrei um material que eu pudesse falar sobre Jesus e que fosse um material de prevenção. E aí, um dia Deus falou comigo para que eu criasse, então, um material, já que não tinha, né, que eu pudesse falar de Jesus e de prevenção. E aí nasceu este livro aqui. Esse livro aqui foi feito ano passado como o melhor livro de educação cristã infantil de 2019. Nós ganhamos um prêmio. Maravilhoso, Carol. Chamado Areté, e nós também fomos indicados como livro do ano, só que a gente perdeu, tia Michele, nós não ganhamos, porque nós perdemos para o Billy Graham. O livro do Billy Graham ganhou como livro do ano. Então, assim... Perder para o Billy Graham é um luxo, não é não? Mas eu falo com muita alegria, sabe? Você colocar... Nunca, então, um livro para crianças, para Ministério Infantil, tinha chegado realmente a um patamar ali de relevância. Tão longe, né, Carol? Pensa, você e Billy Graham, assim, isso é um luxo. Parceiraço. Eu ainda tenho muito tempo. Mas, assim, aí, assim, a gente brinca, mas, na verdade, é pra gente entender a importância do nosso trabalho. Verdade. Agora, quando a gente leva o ministério infantil é levado a sério, ele muda a estrutura da igreja, ele muda os fundamentos da igreja. Por que ele muda? Porque as crianças são os próximos líderes, né? Então, a igreja, na verdade, as crianças são a igreja de hoje, sim, mas elas são os líderes de amanhã. Então, assim, o futuro pastor, o futuro está lá, né? E aí você tem, então, todo esse material. O que eu gostaria de falar desse material, tia Michele? É assim, esse material ele tem primeiro para você, aqui nas primeiras páginas, vai ter para você se capacitar. Então você vai ler, você vai estudar, você vai entender o que as leis diz, o que a Bíblia diz, você vai entender realmente o que é essa violência e qual é o papel da igreja. E aí, depois disso, o que você vai fazer? Você comprando esse material, você ganha um curso. Para todo mundo que tem esse material. E lá tem vídeos. Como você vai treinar a sua equipe. Lembra que no começo eu falei que a gente não faz sozinho?
a gente precisa, né, de pessoas. Então, como você treinar a sua equipe, como você fazer uma oficina para os pais e lá tem atividade para você fazer com os pais e você coordenar, como você falar com o seu pastor, como você apresentar na igreja, como você dar palestra sobre isso para alertar a sua igreja. Então, lá na mentoria, quanto que é a mentoria? Não é nada, desde que você compre o material. Uhum. Por que isso? Porque é muito sério esse trabalho, né? E eu preciso dar o suporte para essas pessoas que realmente queima isso no coração dela, para essas pessoas realmente que amam proteger crianças. Então, pensando nisso, né, a gente também criou essa mentoria. E aí, depois Uhum. eu falo com os pais, depois que eu faço o trabalho na igreja, aí eu chego nas crianças. Então aqui já tem os materiais e ele é grande assim, porque você já pode usar ele mesmo, né? Junto. E aqui atrás Uhum. todo o que, como você trabalhar, como que você vai falar, né? Como você vai fazer essas atividades. Este material aqui é um material que você pode trabalhar o ano todo. Então, assim, você pode usar no chá de bonecas, você pode fazer um encontro de caos, você pode fazer uma EBF, você pode fazer eventos e usar ele. Mas a ideia Uhum. é que você trabalhe o ano todo, porque às vezes a gente fala sobre prevenção uma vez no ano. E realmente, Uhum. Michele, a gente, é aquilo que você comentou. É preciso falar o tempo todo e é preciso ensinar as crianças a se protegerem. Por que é preciso? Porque nem todos os pais são crentes, porque nem todos os Uhum. pais vão nas reuniões que você vai fazer, porque nem todos os pais vão entrar realmente no grupo lá que você vai coordenar. E então, se os pais eles não estão ali preparados, né? Eles não estão ali, muitos são ausentes, muitos são negligentes, muitos né? Não dão essa importância à criança. Você precisa ensinar essa criança também a autoproteção e ensinar essa igreja a acolher essa criança. Por quê? E Porque pior que isso, né, Carol? Muitas vezes um desses pais pode ser o próprio abusador. Não é? É e triste, mas pode acontecer. De você descobrir que não um aluno seu da igreja é abusado. é muito comum pessoas Uhum. dentro da igreja abusarem dos seus filhos. Então, assim, você precisa preparar os pais, por isso que é importante trabalhar com os pais. Você precisa preparar a igreja para a igreja acolher e você precisa preparar Uhum. as tias, né, da sua igreja, seu ministério infantil e ensinar as crianças. Então, olha o Uhum. tanto de coisa, né, que Muito trabalho, né? você tem para alcançar somente com a prevenção, né? É. Somente com a proteção à criança. E aí, quem quiser adquirir, pode comprar, depois me chama no Carolita Protege, que é meu Instagram, ou no site Carolita, né? E aí você Uhum. compra lá, tá bom? E chega na sua casa e você ganha o curso. Mas, tia Michele, eu tenho também esse outro livro aqui que eu escrevi junto com a minha amiga Flávia Grégio, que é este aqui. Isso eu já tenho. Esse aqui é a primeira parte, a gente focou nas bases do Ministério Infantil, a gente trabalha muito a visão do pastoreio, né, para elas entenderem realmente a importância delas pastorear criança e não apenas cuidar, né? Aham. E também e aí eu trabalho cura, eu trabalho a parte do aconselhamento. Flávia trabalha sobre libertação, sobre amigo imaginário. E aí o que eu trabalho? Por quê? O material, aquele que eu mostrei, ele é preventivo. Então, eu vou fazer para que não aconteça. Uhum. Dentro do aconselhamento, que aqui dá passo a passo, e no final do livro, a gente tem alguns recursos que você pode xerocar e fazer na sua sessão de atendimento com a criança. Eu vou abrir aqui, esse livro aqui tá fechadinho, eu vou abrir para mostrar, peraí. Aqui, ó, as sessões de aconselhamento. Então, você pode xerocar para sua sessão aqui, né? Os Uhum. passos a passo aqui para atender a sua criança. Aqui você pode trabalhar com crianças que já foram abusadas. A sua intenção realmente que elas não são abusadas, que elas Não, nem passem por isso, nem né? passam. Aham. Mas quando você começa a trabalhar a prevenção, se alguém já passou por isso, ela vai se identificar. E É. se identificar, você vai saber como fazer. Né? A gente precisa fazer a denúncia, a gente precisa fazer o encaminhamento. Só que essa criança volta para a igreja.
né? E às vezes foi na igreja que ela contou, foi na igreja que ela olhou para você e viu você uma pessoa de confiança. Então, você também tem uma responsabilidade quanto a isso, né? E aí a gente trabalha Uhum, aconselhamento, é, passos para ressignificar isso em Jesus, né? Porque realmente uhum, Jesus ele pode mudar a nossa história, né? com certeza, Quando ele toca na verdade. nossa vida, ele muda tudo, né? Ele faz de novo O tudo. pior que tenha sido a experiência, né, de vida com qualquer pessoa que passou pela vida. Chegou Jesus, ele transforma, faz a pessoa ficar liberta dos traumas e conseguir tocar a vida para frente, né? Porque eu acho que é uma das experiências mais difíceis que o ser humano pode passar é do abuso sexual mesmo, mas até isso Jesus cura e liberta a pessoa para que ela possa ter uma vida transformada, né? É, isso é muito importante falar, tia Michele, porque realmente é algo terrível. Você usa a sexualidade, a inocência de uma criança, você sabe, um adulto usou aquilo, né, para se Uhum, criar. E aí gera realmente consequências terríveis, né? A questão da confiança que se perde, né? Aquela criança. Então, por que que eu vou confiar em Deus que eu não vejo se meu pai, que era para me proteger, me é, abusou, né? Então, olha como que isso fere a visão de Deus, né? O abuso ele também é transferido para Deus, né? A criança pergunta: uhum, Deus, você me ama? Por que que você deixou meu pai fazer isso? Por que que você deixou minha mãe fazer isso? Você não me ama? Por que que você não me protegeu? Então, assim, realmente é um impacto muito forte na vida dessa criança, mas é importante falar que na infância é um momento muito grande de resiliência. As crianças elas são muito fortalecidas, elas podem desenvolver uma capacidade de ressignificação muito maior do que o adulto. Então, assim, às vezes verdade. a gente vê só a fragilidade da criança, mas ao mesmo tempo a criança também é um ser forte, um ser que ela é capaz ali de realmente ressignificar. Então, a gente pode Uhum, pegar isso e trabalhar dentro da Bíblia, que é o fundamental, essa importância da ressignificação. E ela sai da posição de vítima. Ai, fizeram isso comigo. E ela passa para uma outra posição. Uma posição que realmente ela sobreviveu a uma situação difícil, a um dia mau, a um pai que não foi bom, mas em Deus ela encontra segurança, em Deus ela uhum, encontra proteção, ela encontra amparo, ela encontra. E aí ela encontra várias situações que vão fortalecer ela e vão desenvolver o crescimento espiritual com dela e a certeza. experiência dela com Deus, né? E aí É. isso é importante, usar situações difíceis na vida da criança para o crescimento espiritual dela e fortalecimento na Uhum. fé. Carol, infelizmente no Instagram a gente só tem uma hora, né? Quando dá essa uma hora, eles cortam a live. Então eu quero aproveitar os últimos 10 minutinhos com você, assim, num bate-bola bem rapidinho. Só pode responder com uma pergunta agora, porque aí eu quero deixar pelo menos 3 minutinhos para você ministrar alguma coisa aí para a criançada ou para as tias usarem, tá bom? Uma palavra só, tá bom? Um pregador, A Luiz Hermínio. um cantor, cantora, né? Jesus. Não sei. Eu gosto de fogo, eu gosto eu tenho um pezinho na Assembleia. Pentecostal, É, livro da Bíblia. eu amo Lamentações, É mesmo, Lamentações. Um lugar que você viajou para ministrar, gostou muito. que eu gostei muito. Eu amo Rio de Janeiro, amo Maravilhoso. Itação, mas a Bahia roubou meu coração. I love Bahia. No culto, louvor ou palavra? Palavras, sem Sempre, sombra, né? Crianças pequenas ou grandes? todas as crianças, qualquer Todas. uma. É, Novo ou Velho Testamento? Gostava mais do velho, mas hoje eu Uhum. gosto mais do novo. Eu sou apaixonada pelo velho, gosto muito de história, mas é novo, é a história de Jesus, né? Não tem como não gostar, mas é difícil de E escolher, né? e a Difícil de edificação da escolher. igreja, né? Então eu gosto muito Uhum. da parte, né? Aham. Organizar um congresso ou uma EBE? Não sei se você já fez Um isso, congresso. um congresso. Cantar ou dançar? Dançar. Meu sonho É. é cantora, né? Mas fiquei conversando e Deus pulou esse dom.
Ai, meu Deus. Carol, para a gente aproveitar melhor todos os últimos minutinhos, então, não vou nem perguntar mais nada. Vou deixar agora o tempinho com você. Se por acaso o Instagram cortar, eu já vou agradecer antes pela sua disponibilidade, tá? Foi muito rico. A conversa, assim, perfeita, maravilhosa com você. Pena que é pouco tempo, porque coisa para contar você tem muita, né? Mas eu já vou deixar o tempo para você. Se por acaso cortar não der tempo de agradecer, já está super agradecido. Depois eu vou também lá no privado agradecer mais um pouco no WhatsApp. Tá bom? É com você Obrigada, agora. obrigada, Deus Didi. abençoe, tá? Prazer. E eu gostaria de Uhum, terminar com uma música. É uma música uhum. aqui, eu fiz ela. A tia Cici fez para mim os moldes e eu disponibilizei. Então tá no link do meu Instagram. Quem quiser depois fazer o que eu vou fazer aqui, né, para trabalhar com as crianças. E Novidade. moldes lá, pode confeccionar, tá bom? Legal. Olha Vamos lá. só. Essa música aqui vai falar uma forma muito legal de você trabalhar, é um recurso, e principalmente com os meninos. Então, às vezes, a gente não tem muita coisa para falar sobre prevenção com os meninos. E é por isso que eu escolhi esse recurso para mostrar para vocês. Vou soltar a música aqui, ela tem 1 minutinho. Deixa eu voltar aqui, peraí. Que é esse choro aí, menino? Me explique enquanto eu imagino o que aconteceu lá fora. Desabafo não tem hora. As lágrimas ajudam a dizer que a gente tenta esconder. No seu corpo ninguém toca, nem se oferecer pipoca. Então não tenha medo, não tente segurar o choro que só vai te ajudar. Procure alguém especial para te proteger. Com muito amor, vou cuidar de você. E aí eu Que termino, lindo, Carol. né? Muito legal, que vai trabalhar aspectos importantes para a prevenção, né? E aí eu vou falar rapidinho. Maravilhoso. Um dos aspectos é a parte de procurar, né? As crianças vão ser levadas a procurar pessoas significativas na vida dela para contar, né? E Uhum. se preocupa com a igreja, né? Que olha para aquela criança que está chorando, né? E tantas coisas podem acontecer lá fora, né? Como violência, traumas, maus tratos, abusos, né? E falar para a criança que não é feio ela chorar e pedir ajuda, né? Muitas vezes Uhum. é tão triste, né? As palavras nos faltam. E aí só faltam as lágrimas, né? Que contam as nossas histórias, as nossas dores. Uhum. Elas falam também, né? Então a lágrima é uma forma de pedir ajuda, né? E que o corpo dela é especial. Quando ela aceita Jesus, o corpo vira templo do Espírito Santo. E ninguém pode tocar no corpo dela sem a permissão dela. Nem se der pipoca. Ou algum Uhum. outro tipo de gratificação. Ou algum outro tipo de presente, né? E é para ela procurar alguém especial, né? E aqui tem um zíper e a gente abre a boquinha do menino para não ficar em silêncio, para procurar ajuda, para contar realmente, porque a vida dela é importante. Importante para ela, Maravilhoso. principalmente Amei. importante para o Senhor Jesus, né? Que morreu por cada. Uhum. Então, Quem beijo, quem fez o recurso, Carol? tia Cici. Tia Eu, eu, Cristina. eu O trabalho dela é desenhei, maravilhoso, né? eu desenhei para ela e ela, né? Ela é sensacional. Uhum. Coloca Você meu. criou e ela confeccionou para você. Isso aí. Ela colocou no Maravilhoso. papel, fez os moldes, ela é linda. E aí Uhum. distribuiu gratuitamente. Então, se você quiser pegar os moldes, entra no meu Instagram, no link lá da biografia, lá perto da onde a gente fala, do Carolita Protege. Você pode pegar e imprimir e fazer aí para você fazer com essas crianças. Tia Michele, Sensacional. um Meu beijo no seu amor, coração, quero um te beijo. agradecer muito, tá? Que Deus abençoe muito mais ainda o seu ministério, o seu trabalho, a sua igreja, a sua família, a sua casa, tá bom? Aí, Pra... já que sobrou um pouquinho, eu quero que você ore já, nesse sentido também, pelas nossas crianças, para a gente encerrar. Você ora pra gente? Oro sim. Senhor Então, vamos Jesus, lá.
Obrigado, meu Deus, por esse momento, pela essa comunhão, Senhor, por essa troca de conversa, de informação. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui como um exército, Senhor, sendo uma voz que clama em meio ao deserto. Meu Deus, eu sei que é difícil, Senhor. Muitas crianças hoje estão vivendo dentro com seus agressores, pessoas que eram para ela amar, para proteger, hoje estão abusando e ferindo os seus cordeirinhos. Meu Deus, então eu peço agora nesse momento, Senhor, proteja cada um, que o teu sangue cubra a vida das nossas crianças nos lares brasileiros, em todos os cantos e estados do nosso Brasil. Senhor, meu Deus, eu também te peço, Senhor, para um despertar da igreja, para que quando esse momento, Senhor, de reclusão termine, a igreja se torne, Senhor, um lugar realmente seguro para atender, acolher, Senhor, as crianças que foram vítimas, ó Pai, de abusos, de maus tratos. Senhor, eu coloco agora cada irmã que está me ouvindo, para que realmente o Senhor possa ministrar no coração delas e possa realmente tirar as vendas dos olhos, Senhor, tirar, ó Pai, os tapumes dos ouvidos, Senhor, e realmente dar um fôlego de ânimo ministerial e que elas entendam a importância do chamado delas na proteção das crianças. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho que fazer tudo. Deus abençoe, tá, Carol? Jesus multiplicou o tempo. Deus abençoe, tá? Beijo. E vou trazer você aqui em Campo Grande, fazer uma palestra maravilhosa aqui pro povo do Mato Grosso do Sul. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Deixa passar toda essa coisa que cancelou todos os nossos eventos, né? Mas em nome de Jesus, logo a gente volta. Se Jesus não voltar antes, se ele voltar, melhor ainda. Tá bom? Vou falar com você depois, pra gente poder fazer alguma coisa aqui em Campo Grande, um movimento legal. Beijo, tá linda? Deus abençoe, boa noite. Fica com Deus. Amém.